Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E esse, como sempre, é o nosso vídeo de pré-abertura de mercado, na qual eu trago as notícias que movimentaram a semana, ações para se ficar de olho, na qual nós estamos fazendo um pouquinho diferente do que estava sendo feito anteriormente, análise gráfica do Ibov e do dólar, um pouco sobre criptomoedas, curiosidades, e mais alguma coisa que a gente sempre encontra de último momento no mercado. E se esse assunto te interessa, segura só um minutinho a vinheta que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando sempre que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra e venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente no investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui, ora, sejam citados. Bom, mais uma semana extremamente complicada, né? Fatores externos, ou seja, política internacional influenciando, mais intervenção, né, do governo chinês, fazendo com que principalmente as commodities que costumam movimentar de forma bem acentuada a Bolsa Brasileira passasse por um processo de forte correção, né? Diga-se de passagem, as empresas ligadas principalmente ao ramo de siderurgia, né? A gente pode até dar uma olhada rapidinho no gráfico da Vale para a gente entender exatamente o que eu estou falando, né? Bolsa com uma alta volatilidade durante essa semana, chegou a perder aquele ponto que a gente falou como sendo um ponto importante, né? E como eu disse, eu vi a possibilidade de ela voltar naquele último ponto importante ali na casa dos 115 mil pontos e, mais uma vez, a previsão estava certa, voltamos lá na casa dos 115 mil pontos, principalmente trazido pelas baixas da segunda, terça e quarta-feira. Na quinta e sexta-feira, a Bolsa conseguiu recuperar parte da perda semanal, porém, ainda fechou em baixa. Olhando para a entrada de capital estrangeiro, ainda continuamos com uma entrada, né? Continuamos com capital estrangeiro esse mês ainda de agosto no positivo, em 4.829,6 milhões. A posição atual dos estrangeiros é comprada, né? Uma diferença não tão grande, mas de certa forma até significativa, de aproximadamente 5,0, né, milhões, ou seja, 5 bilhões aproximadamente em posição. E dentro das notícias que movimentaram de forma bem extrema, principalmente o ambiente internacional, Estados Unidos convoca aéreas comerciais para transportar os que queiram deixar o Afeganistão, né? Após a desastrosa retirada, né, das tropas americanas do Afeganistão, que acabou dando origem à retomada por parte de radicais, inclusive a capital do Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos convoca, né, faz um pedido a várias empresas de linhas aéreas comerciais para que pudessem disponibilizar aeronaves para que fosse buscar pessoas que estejam interessadas em sair do país. Para quem pensa que aquilo ali é só uma guerra religiosa, lamento lhe dizer que ali é muito, na realidade, menos religiosa, é mais por política e dominação, porque ali é um local extremamente estratégico para um conjunto enorme, né, de situações e de interesses, né, que existem por trás daquela região em específico. Além de que esse desastre, para todos os efeitos, provocado pelos Estados Unidos nessa saída estrambelhada, né, do Afeganistão, abriu precedente
para que uma série de outras nações que se encontram em situação parecida ficassem, de certa forma, temerárias com relação às ameaças que elas sofrem ou sofriam, né, de forma um pouco menos contundente nos últimos anos, dado pela política adotada pelo governo americano. Não estou aqui puxando o saco para presidente nenhum dos americanos, só estou dizendo como era visto lá fora. E com essa saída e essa colocação ou posicionamento do governo americano, tem aberto precedente, inclusive, para que outras nações, vamos dizer assim, comecem a colocar as asinhas de fora, no que tende elas acharem que alguns países são, vamos dizer assim, de certa forma, extensões do seu território. E isso se torna muito perigoso de uma forma geral, né? É mais ou menos quando o respeito deixa de existir, porque a força na qual mantinha esse ponto de equilíbrio também deixa de existir naquele momento. E isso é muito perigoso. Semana bem tranquila com relação a informações sobre resultados e informações trimestrais. Apenas a Brasil Agro, com demonstrações financeiras anuais, até para colocar por extenso. Banco Indusval, com informações trimestrais. E com dividendos ainda, com data ainda para quem gosta de comprar ações justamente no período que elas estão pagando dividendos, temos o Banco do Brasil pagando dividendos com data com agora para hoje, né? Dia 23/8, essa segunda-feira. Ou seja, quem dormir com as ações de hoje para amanhã tem direito a receber esses 0,3456 centavos. A data de pagamento será no dia 31/8. Indo agora para o nosso gráfico. E começando, como sempre, pelo bom e já conhecido nosso Ibov. Vamos puxar primeiro o gráfico semanal. O Ibov abriu a semana a 121.191,45, fez uma mínima em 114.801,00, uma máxima em 121.191,45, onde ele abriu, né? Já abriu caindo para todos os efeitos, e fechou a 118,052,77, com uma queda na semana de 2,59. Deixa eu aumentar aqui para gente. Então, o que nós temos para todos os efeitos? Ele voltou, né? Essa região chegou a bater, né? Nessa região aqui dos 114, 115 mil pontos, que é a região, vamos dizer assim, que para mim é o suporte mais importante, que foi justamente onde ele fez deu aquela devolvida feia até a casa dos 110, depois ganhou força, né? E dali em diante foi aonde ele iniciou o movimento de alta, que levou até os 131 mil pontos. Ganhou força para todos os efeitos, não conseguiu fechar a semana no positivo, mas voltou para essa região aqui do suporte entre 117 e 118 mil pontos, né? Para todos os efeitos é próximo daquele último topo, né, que ele fez antes de fazer o movimento de alta. É uma posição importante? Não. A meu ver, não é uma posição importante. Até porque se nós trouxermos isso para o gráfico diário, o que acontece? Ele passa a testar essa região agora de baixo para cima. Isso aqui foi o movimento da semana, né? Aqui, a dita sexta-feira 13, que a gente acabou fechando no positivo ainda. Abrimos a segunda-feira com uma queda feia de 1,66. Uma segunda queda, de novo, em 1,07. Um terceiro dia de queda, perdendo de novo, mais 1,07. Na quinta-feira,
ele chegou a tocar nos 114.800, que é aquela região que para mim é a região de suporte mais importante, essa daqui, ó, entre 114 e 115 mil. Entrou uma força compradora muito boa. Isso pode ser visto principalmente olhando aqui o tamanho, né, dessa sombra inferior, né, ou pavio, como alguns preferem. Na sexta-feira, ensaiou uma queda novamente, né? Chegou a vir uma mínima novamente de 116,040, porém acabou fechando no positivo, mais uma vez em 0,76. Como a gente viu, com uma queda no semanal significativa ainda. Então o que acontece? Agora ele está testando essa região nossa, né? Aqui que para mim é uma região extremamente importante, pela parte de baixo, ou seja, a região que era um suporte agora virou uma resistência. Se formos olhar isso pelo gráfico de volume, o que nós temos? Um volume financeiro muito forte na venda na segunda, terça e quarta-feira. Um volume financeiro muito forte também na quinta-feira, equiparável ao volume da quarta, né? Quarta foi de 27.516 e na quinta foi de 27.680, quase que no 0 a 0, né? Pode dizer que um empate técnico. Na sexta-feira, com um bom volume, porém abaixo da média, né? Para todos os efeitos, inclusive abaixo da média dos 2 dias anteriores, que respectivamente foram a segunda e terça-feira, que foram dias de quedas significativamente fortes. Bom, eu acho que o maior problema no Brasil atualmente, né? Eu sei que eu vou falar isso, sei que o YouTube vai acabar, vamos dizer assim, mais uma vez diminuindo o alcance dos vídeos, né? Como já é de costume, mas infelizmente, eu acho que o maior problema no Brasil disso chama-se insegurança jurídica. O que significa isso? Como agora se criou, vamos dizer assim, a mania de se fazer uma interpretação criativa das leis no Brasil, né? Cada um é um ministro, cada um interpreta a lei do jeito que bem acha mais conveniente para aquele momento. Isso cria uma insegurança jurídica, principalmente, muito forte, principalmente para o grande investidor, que ele não sabe o que pode advir, né? Desse tipo de interpretação, que por enquanto está influenciando, vamos dizer assim, porque está mexendo no cenário político, mas nada impede que, de alguma forma, alguém olhe e fale assim, não, peraí, mas a gente pode fazer com que isso também seja aplicado para X, Y e Z, e de repente venha a ser aplicado também para as empresas ou para o capital, né, que acaba entrando no Brasil. E isso é um medo, vamos dizer assim, que boa parte dos investidores tem no momento. Tem uma outra questão também que extremamente, vamos dizer assim, importante a meu ver. A temporada da mesma forma que terminamos a temporada de resultados aqui no Brasil, também terminou nos Estados Unidos. Então, normalmente, o que acontece? Acabou lá, né? De certa forma, essa semana está se computando os lucros ou prejuízos, e daí em diante os investidores verão para onde, vamos dizer assim, o dinheiro vai, né? Para onde o dinheiro vai apontar. E normalmente eles acabam pegando parte desse lucro e trazendo para o Brasil, em boa parte. Então é possível que a partir dessa próxima semana, principalmente o mês de setembro, nós tenhamos uma boa entrada de capital estrangeiro, diferente, né, do valor irrisório, de certa forma, apesar de positivo, mas irrisório, de entrada de capital durante o mês agora de agosto. Continuando olhando para os nossos indicadores, estocástico no semanal estava embaixo, cruzou de baixo para cima, deu uma compra, né? Pelo menos semanal, no diário, desculpe, e estava já na região de sobrevendido já há algum tempo. Vamos ver, de repentemente, pode ser que ganhe um ânimo, a não ser que, mais uma vez, o panorama político acabe azedando o caldo. Mas vamos ver se pelo menos essa semana eles dão uma pequena trégua, pelo menos durante o dia, o que eu acho extremamente difícil, até porque a tendência é que
mediante agora cada vez uma proximidade de fim de ano e cada vez mais a proximidade, por incrível que pareça, apesar que não se deveria estar pensando nisso, pelo menos por momento, das eleições do ano que vem, a tendência é que essas tensões e esses acontecimentos acabem se tornando mais recorrentes, né? Ou seja, temos por tendência, da agora em diante, uma grande volatilidade dada principalmente pelo tom político que as coisas estão tomando no Brasil. Olhando o teste, o OBV no diário chegou a bater nas mínimas, né? Ponto que eu acho que há muito tempo ele já não batia, justamente, né? A gente está aqui para todos os efeitos, que é na linha justamente daquela nossa referência ali do começo de maio, que foi onde abriu justamente espaço para nós chegarmos aos 131 mil pontos. Agora é aguardar. Estamos indo para essa semana, se nada atrapalhar muito, para testar a média móvel do ABV de baixo para cima. O volume, para todos os efeitos, não foi tão ruim na quinta e na sexta-feira, mas não considero que seja um volume suficiente para rompermos, por exemplo, os 121, 123 mil pontos e começarmos a pensar novamente em 128, 130 mil pontos, sendo bem sincero, pelo menos por momento. Eu só enxergo essas possibilidades lá para o finalzinho do mês de novembro e mês de dezembro, que normalmente o ânimo, né, do final de ano, o clima de final de ano acaba fazendo com que, de certa forma, esses rumores e essas questões acabem sendo ignoradas, de certa forma, pelos investidores, e aí tenhamos um movimento mais forte. Porém, não vejo, pelo menos no momento, ânimo e nem condições, tanto econômicas quanto políticas, para que o IBOV rompa essa região dos 121, 125, 120, e volte, vamos dizer assim, para cima, né, sendo negociado acima aqui dessa região dos 125 a 126 mil pontos. Sendo bem sincero, se por algum motivo nessas próximas 2 semanas a gente conseguir voltar a ser negociado acima dessa região dos 121 mil pontos e voltar a ser negociado acima dessa região dos 125, 126 mil pontos, não conseguir romper esse fundo aqui, ó, vou colocar até uma referência diferente, ó, só para clarear, não conseguir romper essa região aqui de fundo e topo, né, que acabou, de certa forma, foi o topo, né, que provocou toda essa queda, que foi quando apareceu, de certa forma, para quem gosta de candle, né, análise basicamente em candle, foi esse candle aqui que determinou, né, um movimento de queda para todos os efeitos. Você vê aqui que a força vendedora que foi muito grande, né, chegando nessa região aqui, se ele começar a ficar rodando aqui, enrolando nessa região, eu vejo aqui como sendo uma região boa para se realizar boa parte das posições que estejam com lucro, ou de repente até as posições que estejam no 0 a 0. Mais uma vez, não estou querendo, vamos dizer assim, vender, vamos dizer assim, nem alarmar ninguém, mas é o que eu irei fazer caso o IBOV volte aqui para a região dos 125, 126 mil pontos, volte próximo a essa região de 128 e não consiga fazer nada. É a única coisa que eu vejo. É encerrar boa parte das operações e ficar esperando. Porque mesmo assim, eu imagino que mesmo chegando nessa região dos 128 mil pontos aqui, ainda haja papéis, vamos dizer assim, muito descontados ainda, que não vão acompanhar toda essa alta. Por último, olhando aqui o momento, ele ainda tem espaço por ele, né, para corrigir mais um pouco. Olhando única e exclusivamente por ele. Olhando pelo gráfico semanal, o que nós temos? Olhando pelo momento um ponto médio de definição, porém um fundo aqui de certa forma interessante, né? Digo nem interessante, de certa forma um fundo importante, né? Que é essa região aqui, que ele já tocou a primeira vez, voltou, tocou a segunda vez, ganhou força e voltou, está voltando para tocar essa região pela terceira vez e ganhar força, né? É esperar para ver o que vai acontecer. Vamos contar aqui, como eu falei, pelo menos o panorama político não atrapalhe tanto essa semana. Olhando para o teste, OBV apontado para baixo, sem grandes, vamos dizer assim, referências, porém, ó, para todos os efeitos,
nessa região aqui, né, de topos anteriores. Também sem nada para falar. O interessante é que se a gente olhar o ABV, né, pensando em relação a volume, né, nós estamos literalmente na mesma posição dos, vamos dizer assim, em relação ao ABV, de quando nós estávamos lá nos 82.500 pontos aproximadamente, né? Até um pouquinho mais, né? Na casa dos 90 mil pontos mais ou menos. Que é novamente aquela região ali dos 89 aos 96 que abriu o caminho, né, para a primeira parte da perna, né, o primeiro movimento de alta que levou até a bolsa aos 131 mil pontos. Então, de certa forma, como eu disse, aqui é um ponto muito importante, vale ficar de olho para ver o que vai acontecer. Estocástico ainda numa região ainda não de fundo completo, né? Ainda tem para onde cair, apontando para baixo, pelo menos por enquanto, sem grandes expectativas. Gráfico de ajuste, MACD, apontando para baixo no semanal ainda não mostrou um movimento de convergência que aponte, vamos dizer assim, uma inversão da tendência. E o tendência, como a gente pode ver, o volume na semana foi bem acima da média, né? Só perdeu para todos os efeitos para aquele volume no finalzinho, se eu não me engano, de fevereiro, né? Isso, da última semana de fevereiro, né? Parece que o mercado, no mês de fevereiro, ele criou, vamos dizer assim, uma barreira psicológica, né? O volume de fevereiro, a última semana de fevereiro foi o maior volume, né, do ano, e inclusive foi de venda. E para todos os efeitos, sem muita novidade. Qualquer novidade, qualquer coisa que eu veja diferente, como sempre, eu trago para vocês durante a semana. Indo agora rapidamente para o dólar. Bom, o dólar conseguiu se livrar desse ponto aqui, que era muito complicado para ele durante essa semana, né? Voltou para essa região média aqui, bateu na parte inferior, né, do próximo ponto importante, né, que é essa região aqui dos 5.482 aos 5.524, bateu, sentiu, voltou, devolveu boa parte do movimento. Essa semana tivemos algo interessante, né, que foi justamente o que, né, o DI. O DI, para todos os efeitos, que vinha numa tendência muito forte durante a semana, abriu os últimos dias da semana muito guiapado para todos os efeitos e devolveu boa parte. Se a gente olhar no semanal, ele continua ainda numa tendência de alta muito forte, porém eu acho que ele chegou num ponto de inflexão para todos os efeitos que não tem muito para onde ele ir. Principalmente o 23. Eu acho que o limite de upside dele, né, chegou na máxima para todos os efeitos. Principalmente que ele está muito descolado e vem muito descolado das médias. Se a gente olhar o 25 no diário, devolveu bem também. No semanal ainda continua muito esticado, mas também devolveu bastante, mostrando que entrou uma força vendedora muito forte em cima dos DIs. O investidor já não vê, vamos dizer assim, como uma possibilidade, vamos dizer assim, de ganho muito grande nos DIs, nos atuais níveis que ele se encontra. Deixa eu pegar aqui o 27, né, só para a gente colocar DIF. DI1F 27, mesma situação, devolveu também, ou seja, mostrando que o investidor entende que já está bem esticado para todo efeito. Se você olhar principalmente a média móvel de 21 períodos, 21 períodos, ela está bem descolada do DI, né? Ela está bem longe, o que significa que há possibilidade de movimento de correção bem forte. No semanal, ele continua muito esticado ainda, né?
Mas da mesma forma dos outros dois, ele se mostrou um desinteresse para todos os efeitos dos investidores de continuar puxando o DI para cima nas próximas semanas. Para todos os efeitos, se aguardar. Porém, como eu disse, qualquer ruído, vamos dizer assim, mais forte, principalmente na política, pode azedar essa situação no final das contas. E o dólar, para todos os efeitos, vai acompanhar o DI. Se o DI corrigir para baixo, a tendência é que o dólar volte agora para testar, né, essa região aqui dos 5,24, né, aos 5,247 aos 5,302, agora pela parte de cima. E a gente vê realmente se o dólar vai conseguir se sustentar acima desses valores. Eu acho que é uma alta, vamos dizer assim, temporária. Não acredito que ele consiga se sustentar por muito tempo. A não ser, como eu disse, que a coisa, vamos dizer assim, acabe tornando rumos muito estranhos, né? O que atualmente com o cenário político brasileiro não está muito difícil. Bom, com isso, vou compartilhar com vocês aqui de certa forma, algo que eu tenho feito, né? E eu tenho modificado algumas movimentações da minha carteira, principalmente, de uma forma bem ampla, colocando em conta, principalmente, vamos dizer assim, alguns riscos políticos no Brasil. O que eu acabei fazendo, né? Eu acabei subdividindo minha carteira em 4 grupos que estão ligados a questões completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo acabam me dando, de certa forma, uma segurança um pouco maior. Eu fatiei minha carteira em 4 situações, né? Uma parte na Bolsa Brasileira, continua na Bolsa Brasileira. Uma segunda parte, vamos dizer assim, foi destinada à Bolsa Americana, também renda variável. Uma terceira parte transformada em ouro, né? Com compra, vamos dizer assim, de títulos de ouro para todos os efeitos. E uma quarta parte em moedas digitais, né? Foi isso que eu fiz. Aí você pode se perguntar, por quê? Porque para todos os efeitos eu não vejo possibilidade de um evento, né, que derrube essas 4 condições ao mesmo tempo, né? Sinceramente, alguém pode perguntar, por que você não colocou em dólar? Porque entre colocar em dólar e colocar em ouro, eu prefiro colocar em ouro. Porque colocar em dólar e em ações, vamos dizer assim, no exterior, na minha concepção, é muito, assim, basicamente a mesma coisa, vamos colocar assim. A meu ver, é claro, né? A minha forma de entendimento. Não estou dizendo que eu esteja correto. Bom, dentro das ações para ficar de olho, eu preferi, vamos dizer assim, fazer um vídeo à parte na terça-feira, falando sobre o que eu fiz, que na realidade eu acabei remanejando as mesmas ações, né, que acabaram caindo mais do que estava esperado, de certa forma, durante a semana, e remontando os estudos em cima das mesmas. Por quê? Porque voltaram para valores, para todos os efeitos, bem mais atrativos, apesar de estarmos com 2 ações do ramo, principalmente de varejo, né, que é um ramo que tem mostrado uma certa volatilidade nos últimos dias, mas que acabou mostrando uma boa possibilidade de retorno, né? Acabou caindo numa posição de bom risco retorno para as próximas semanas. Dentro das nossas finalizações, eu trouxe alguns temas aqui interessantes, né? Além do Axie Infinity, para quem não conhece, Axie Infinity é um jogo, né, baseado em protocolos de criptomoeda, né? NFT na realidade, que virou febre de certa forma, porque muita gente está ganhando uma grana boa. Tem garoto aí de 16, 18 anos ganhando 8, 5, 7, 10, 15 mil reais ou até mais por mês, simplesmente com um jogo, né, de internet, vamos colocar assim. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar
no link aqui de baixo, aqui na descrição, né? Eu vou deixar os links para os sites dos jogos que eu vou citar aqui, né? Que, além do Axie Infinity, alguns outros que também utilizam a mesma tecnologia, né? De jogos em blockchain, né? Para ganhar dinheiro. E entre eles, né? A gente pode citar, por exemplo, o Chime Monster, né? Que é um outro joguinho também baseado em negociação de NFT, que foi lançado em junho, né? Permite que os jogadores negociem algum dos primeiros NFTs do seu ecossistema, né? Era um jogo fechado e não permitia fazer isso. CryptoKitties, né? Foi um dos primeiros jogos de blockchain inventado. O jogo permitia que os usuários criassem e coletassem gatinhos virtuais na blockchain de Ethereum, né? E para que eles desejassem comprar, né? O CryptoKitties continua extremamente popular, atingindo $30 mil em vendas diárias, né? Para vocês terem ideia o quanto esses jogos conseguem movimentar em dinheiro dentro das moedas digitais. Evolution Land, que é um jogo de simulador virtual, simula um planeta que tem 26 componentes por onde os jogadores devem fazer o uso de ouro, terra, fogo, madeira e silício, entre outros, né? Também vou deixar o link aqui abaixo fixado. Crazy Defense Heroes, que já é um jogo que já existe há algum tempo. O jogo foi lançado unicamente com o título gratuito, mas a Animoca, né, agora que é a sua, está reconstruindo o jogo e com um jogo para se ganhar, ou seja, para ganhar dinheiro. Guild of Guardians, que terá sua próxima venda provavelmente na próxima semana. A promessa era começar a vender os NFTs de Epic Heroes, né? Um mês após o lançamento da nova fase, né? O Mountable X, mas acabaram postergando um pouco mais. Esses jogos aqui eu vou deixar os links, né, dos sites relativos a cada um deles aqui na parte de baixo nos comentários, vamos dizer, nos comentários não, né? Ali na descrição do vídeo. Outra notícia interessante, né, também ligada a essa área, né? 2 crianças estão ganhando 173 mil reais por mês minerando criptomoedas. Parece brincadeira, mas acabou virando, a brincadeira de criança acabou virando brincadeira de gente grande. Bom, um adolescente de 14 e sua irmã de 9 anos ganham até 32 mil dólares por mês, ou seja, cerca de 173 mil reais com a mineração de criptomoedas, né? Esse levantamento foi feito de acordo com a reportagem do site Dallas News, né? A dupla de irmãos está lucrando milhares de dólares com mineração de Ethereum, tá? E eles citam aqui que enquanto a maioria das crianças ficam se divertindo vendo vídeo de YouTube, os 2 irmãos estão empreendendo na indústria de criptomoedas, né? E por incrível que pareça, tudo começou, vamos dizer assim, com uma explicação que o pai deu, né, sobre o que eram criptomoedas e como funcionava. Eles gostaram, se interessaram e começaram a querer comprar, na realidade, criptomoedas, né? Mas depois viram que era muito complicado, eles não tinham dinheiro para comprar Bitcoin. Então eles decidiram, em vez de comprar Bitcoin, fazer o quê? Fazer o que a maioria, né, em boa parte não quer fazer, que é comprar, vamos dizer assim, que é minerar Bitcoin. Começaram com uma pequena máquina de mineração e hoje em dia, para todos os efeitos, eles alugam um cluster, né, de uma empresa, vamos dizer assim, de servidores, vamos dizer assim, próximo à cidade, né, que eles moram. Olha só como é que a coisa desgringolou. E quem é responsável pelo gerenciamento de tudo isso, na realidade, são os 2. Uma notícia interessante, né? Para quem lembra, né? Eu sempre venho trazendo informações sobre a BR Distribuidora, falando sobre, desde o começo eu vinha falando sobre os desdobramentos, na qual a BR, vamos dizer assim, sairia debaixo, né, dos braços, vamos dizer assim, da Petrobras e debaixo do governo. Muita gente até achou que é exagero, até que a própria, vamos dizer assim, Petrobras fez, vamos dizer assim, a venda das ações da BR Distribuidora e fez com que ela agora se tornasse realmente uma empresa, né, 100% privada. E ela, para inclusive agora terminar de vez, vamos dizer assim, com esse resquício, né, de nome e de empresa
ligada diretamente a, vamos dizer, empresas ligadas ao governo para todos os efeitos, fez uma modificação, inclusive no seu nome, né? A BR Distribuidora agora é Vibra, né? E busca se posicionar dentro das rotas de planejamento energético brasileiro. Ou seja, ela agora, além de, vamos dizer assim, de comercializar, né, e distribuir combustível, ela quer entrar no ramo de energias, né? A empresa que mais enche os tanques de brasileiros com combustíveis fósseis resolveu apostar na transição para convencer o mercado de que, a partir de agora, vende energia para múltiplas fontes e pretende avançar no mercado B2B. Né? E ela diz que está nascendo uma das maiores companhias de energia do mundo. Diz a companhia que a DIR Distribuidora foi criada há 50 anos pela Petrobras, líder no mercado de gasolina, diesel e de querosene para aviação, colocou na rua esta semana para o lançamento da sua nova marca. Esta é a estratégia que vem sendo desenvolvida desde o início da capitalização. A Vibra nasce pronta para as empresas, ou seja, o foco dela vai ser no segmento empresarial, né, de grandes indústrias, para disputar mercado de energia elétrica, gás, combustíveis e atender a demanda de empresas por energia. Bom, é uma das empresas que eu aposto já em algum tempo, né, apostar no bom sentido, né? Eu há muito tempo, vamos dizer assim, eu já trago BR Distribuidora na carteira e falo inclusive sobre ela sempre que ela lança algum fato importante, inclusive esse dessa mudança, né, na marca, por exemplo, da empresa. Eu tinha visto, não trouxe, vamos dizer, via fato relevante, porque eu queria trazer nesse vídeo de domingo, na realidade. Assim como uma outra que eu não coloquei no vídeo aqui agora, né, que também, vamos dizer assim, vem fazendo um forte movimento e que é conhecida, né, de muitos. Eu nem gosto de falar muito dela para todos os efeitos, porque tanta gente fala dela e fala tão bem que é até complicado você falar da empresa, que é a Taesa. Porém que, a meu ver, a Taesa, vamos dizer assim, depois desse último desdobramento agora, que ela saiu para todos os efeitos da mão do seu controlador principal, saiu entre aspas, né? Continua sendo a mesma, mudou de mão, mas continua, vamos dizer assim, sendo gerida de certa forma pelo mesmo grupo, né? E que eu vejo para todo efeito como sendo mais um passo para que a empresa, ela, vamos dizer assim, deixe de ter, né, como uma das suas controladoras a CEMIG, que no caso é a Taesa, né, na qual eu venho falando já há algum tempo, na contramão, mais uma vez, né, de boa parte dos analistas e, vamos dizer assim, alguns especializados que nós temos aí de casas de análise e outros sempre falam que a CEMIG sair de dentro da Taesa é quase que impossível. Eu não vejo dessa forma, não vejo, e vejo esse novo movimento na qual o controle da empresa continua sendo feito, vamos dizer assim, pelo governo de lá de fora, porém agora por uma empresa, né, ligada ao governo, na qual eu vejo a mesma condição possível, né, para agora, né, facilitar a saída para todos os efeitos da CEMIG, né, como sendo uma das controladoras, né, ou seja, a CEMIG já manifestou várias vezes o interesse, vamos dizer assim, de fazer o desinvestimento na Taesa, e eu acho que esse foi um passo importante para que isso acontecesse. Olhando criptomoedas, da semana passada para essa semana, temos Bitcoin hoje a 50.113,5 dólares, né? 50 mil dólares, 113. Semana passada, 47.015. Ethereum, 3.300. Para todos os efeitos, semana passada, 3.305, ou seja, sem grandes alterações. ADA, que deu uma subida boa, né? Nas últimas 24 horas, com um ganho de mais 12,51. Né? Eu coloquei lá na minha carteira semana retrasada, saí essa semana com um bom resultado para todos os efeitos. Binance Coin, 413 semana passada, 455 essa semana, alta de 1,24, sem grande diferença. Tether, bem no 0 a 0 ainda, sem grandes alterações de uma semana para outra, né? Bom, o Bitcoin parece que conseguiu definitivamente romper aquela barreira dos 40 mil, né? 42 mil pontos. 50 mil pontos agora. Deixa eu ver, inclusive, no momento, se
qual é a posição, né? Para a gente ver se tem alguma novidade aqui de última hora. Bom, no momento, Bitcoin cotado a 50.247,5 e Ethereum a 3.339,89, né? Cardano a 2,805525, sem grandes alterações, na realidade caiu até um pouquinho. Binance BNB 461,7 e Tether continua bem que no 0 a 0, né? Valendo basicamente $1, né? 0,005, tá rodando em $1, 0,005, 0,04, não passa disso. Para todos os efeitos, essa semana, calendário econômico, amanhã, bem tranquilo, sem nada do outro mundo, né? Em especial, né? 8h15, Boletim Focus, nada demais, Brasil. O único fato um pouco mais relevante que nós temos é a venda de casas usadas, né? Às 11 horas amanhã, ou seja, meia hora após a abertura da Bolsa Americana, né? Que no momento, inclusive, o S500 cotado está a 4.456,7 pontos, com alta de 0,34, e o S30 a 35.250 agora, com alta de 0,37, por enquanto, né? Tudo no verdinho. Índice do dólar caindo 0,20, né? Ou seja, menos 0,191 pontos. E nada demais. Mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe seu like ou seu dislike, também não tem problema. Porém, se gostou, compartilhe o nosso conteúdo. Se não gostou, deixe nos comentários por que você não gostou, para que possamos estar melhorando a qualidade dos nossos vídeos. E como sempre, muito obrigado a todos. Uma boa semana. Uma boa segunda-feira, em especial, prudência como sempre e bons investimentos.